Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 7. Capítulo 53. A caminho. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem logo nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos de minha mãe, fazendo-me recomendações, dando ordens. Tio Cosme, quando lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo: Anda lá, rapaz, volta-me papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e, principalmente, animou-me muito. Antes de um ano, estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico. Vão indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços até que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele. Se na escola de medicina não ensinasse exclusivamente a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é erro na terapêutica. Fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas nem homeopáticas, mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens escultores da verdade. Assim falara na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste: dividi-lo com Deus é ainda possuí-lo. Quando minha mãe me deu o último beijo. Quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam, as escravas tomavam a bênção. Bênção, nhô Bentinho. Não se esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vós mercê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano, até lá estará tudo arranjado. Capítulo 54. Panegírico de Santa Mônica. No seminário. Não vou contar o seminário, nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor, meu amigo. Algum dia, sim, é possível que componha um abreviado do que li, vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não despega mais. Na mocidade, é possível curar-se um homem dela. E sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário, tive um companheiro que compôs versos à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente. Ordenou-se. Anos depois, encontrei-o no coro de São Pedro e pedi-lhe que mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou meio espantado. Os seus, pois não se lembra que no seminário... Sorriu ele. Sorriu e, continuando a procurar no livro aberto a hora em que tinha de cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade. Coçou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia. A vida cara, um sermão do padre X, uma vigairaria mineira. Contrário a isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se... Não é preciso dizer o nome, basta o caso. Tinha composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo e dedicou-o a Santo Agostinho. Tudo isto é história velha. O que é mais moço é que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição de marinha, ali dei com este meu colega, feito chefe de seção administrativa. Deixara seminário, deixara letras, casara e esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica.
umas 29 páginas que veio distribuindo pela vida afora. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedir-lhes, e seria impossível achar melhor nem mais pronta vontade. Deu-me tudo, claro, certo copioso. Naturalmente, conversamos do passado, das memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote. Toda a velha palhada saiu cá fora e rimos juntos e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário. Ou porque eram dele ou porque éramos tão moços, as recordações traziam tal poder de felicidade que se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perdera de vista todos os companheiros do seminário. Também eu, quase todos. Uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias e os daqui tomaram vigairarias fora. Bom tempo, suspirou ele. E após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me: conservou meu panegírico? Não achei nada que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha palavra. Afinal, perguntei: panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação devia bastar. E depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo o conservara, mas as mudanças, as viagens... Hei de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas, estava em minha casa com o folheto. Um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacuna, com uma dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um que não posso dar a ninguém. E como me visse folhear o opúsculo? Veja se lhe lembra algum pedaço. Disse-me. 26 anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas, mas era cortesia, era quase caridade recordar alguma lauda. Li uma delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achava eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras, e apontou-as. Perfeitamente, panegírico de Santa Mônica. Como isto me faz remontar os anos da minha mocidade. Nunca me esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre outros, e as sensações também, e vieram amizades novas, que também se foram depois, como é lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo da nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios. Os nossos recreios, lembra-se? O Padre Lopes, o Padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra, e ainda assim, depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. Tem agradado muito este meu panegírico. Capítulo 55. Um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças todas de um vasto agradecimento. Despediu-se e saiu. Fiquei só com o panegírico, e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panegírico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ouvir. Ó flor do céu, a flor cândida e pura. Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e, ao notar que tinha a medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com a alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio, cuidei de outra forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal, ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado, e então na moda. Eu, seminarista, diria em verso as minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa, aos lençóis. Francamente, achava-o bonito, e ainda agora não me pareceu mal. Ó flor do céu,
a flor cândida e pura. Quem era a flor? Capitu, naturalmente. Mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor, e flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso, e deitado ora sobre o lado direito, ora sobre o lado esquerdo. Afinal, deixei-me estar de costas, com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e depois de muito suar, saiu este. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não há dúvida. E tinha um pensamento, a vitória ganha à custa da própria vida, pensamento elevado e nobre. Que não fosse novidade é possível, mas também não era vulgar. E ainda agora não explico por que Via Misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião achei-o sublime. Recitei umas 20 vezes a chave de ouro. Depois repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser Capitu. Seria a justiça. Era mais próprio dizer que, na pugna pela justiça, perde-se-ia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha, no sentido natural, e fazer dela a luta pela pátria, por exemplo. Nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira, e gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas, afinal, aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um a seu modo, um languidamente. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. E o outro com grande brio. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros, com a ideia em si, tão naturalmente, que se não acabava de crer se ela é que os fizera, e se eles é que a suscitavam. Então, tornavam ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem o terceiro, nem quarto. Não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva, e mais de uma vez pensei em sair da cama e ver tinta e papel. Pode ser que, escrevendo, os versos acudissem, mas... Cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso com a simples transposição de 2 palavras. Assim. Ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário, mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe se os vagalumes, luzindo cá embaixo, não seriam para mim como rimas das estrelas, e esta viva metáfora não me daria os versos esquivos, com seus consoantes e sentidos próprios? Trabalhei em vão. Busquei, catei, esperei, não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa, e agora estou compondo esta narração, não achando maior dificuldade que escrever, bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Capítulo 56.
um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas. Os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguia medicina e diziam haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, um magricela que está de vigário em Meia Ponte, se não morreu já. Luiz Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Muitas outras caras me fitavam nas páginas frias do panegírico. Não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto, tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página e a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava de tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muitas vezes olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas. Até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que se servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de achar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio, fui tímido, mas ele fez-se entrando na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até ao fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as fechadas e escuras, sem janelas ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza, mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastavam empurrá-las, e Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou, até que... Capítulo 57. De preparação. Mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas, que eu não poderia dizê-las todas, sem tirar espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, ouvinte castíssima,
Como diria o meu finado José Dias, podeis ouvir o capítulo até o fim, sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação. E isto é muito, ouvinte amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há por vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha. Porquanto, ao ouvir o que vais ouvir, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O Tratado. Foi o caso que, numa segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra. Portanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou, levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda. É evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência. E não esse tique-tique afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegamos à esquina, olhei para a outra rua e vi à distância a nossa desastrada, que ia no mesmo passo. Tic, 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 tic. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda. Algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levassem meias. Mas eu as via com elas, ou então, também é possível. Vou esgarçando isto com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrava na rua mostravam-me agora, de relance, as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tic, tic. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram, e com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até a madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave-Marias e Credos, e sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tic, 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 tic. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que não o perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios e por isso mesmo contempláveis, como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me
e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Capítulo 59. Convivas de boa memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia a renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles. Enquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo. Mas era antigo, e basta. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes e somente raras circunstâncias. Há quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, e que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com as das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares. E os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, ouvinte amigo. Assim preencho as lacunas alheias. Assim podes também preencher as minhas. Capítulo 60. Querido opúsculo. Assim fiz eu ao panegírico de Santa Mônica, e fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as meias, as ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o que mais naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas. Entretanto, há muita vez no casal de chinelas um como aroma e calor de 2 pés. Gastas e rotas não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã, ao erguer da cama, ou as descalçava à noite, ao entrar nela. E se a comparação não vale, porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram o contato dos pés, aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assobio particular, um pregão de quitanda, como aquele das cocadas que contei no capítulo 18. Justamente quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazê-lo escrever por um amigo mestre de música e guardá-lo às pernas do capítulo. Só depois, já reteei o capítulo, foi porque outro músico a quem mostrei me confessou ingenuamente não achar no trecho escrito nada que lhe ocorresse saudades. Para que não aconteça o mesmo aos outros profissionais que porventura me lerem, melhor é poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada, nem ponho. Já agora creio que não basta que os pregões de rua, como os crepúsculos de seminários, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos ao mais que me foi saindo das páginas amarelas. Capítulo 61. A vaca de Homero. O mais foi muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas, e os de minha mãe e tio Cosme, trazidos por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos. Disse-me este. Mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações. E qual é ele? Perguntou, escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe. Acudi eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas.
Como aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus lhe dera, o desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível. E contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se enternecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tendo eu dito à excelentíssima que Deus lhe dera não um filho, mas um anjo do céu e doutor, ficou tão comovido que não achou outro modo de vencer o choro, senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima, ou ela não fosse mãe. Ah, que coração amantíssimo. Mas, Sr. José Dias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso. Mas pode fazer-se daqui a 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde. Era melhor que fosse este mesmo ano, mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência. Vai estudando. Não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E demais, ainda não acabando o padre, a vida do seminário é útil. E vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, lembra-me como se fosse hoje. Os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois e assim ficaram por alguns instantes, até que novamente se ergueram e os olhos fixaram-se na parede do pátio, como que embebidos em alguma coisa, se não eram em si mesmos. Depois, despegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de Homero. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento, já porque 2 lentes, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passar por nós, o agregado que os conhecia cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora nada se pode afiançar, disse um deles. Mas parece que dará conta da mão. É o que lhe dizia agora mesmo. Acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova. Mas ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu, demorando mais as palavras, irá ungido com os santos olhos da teologia. Desta vez, a fulguração dos olhos foi menor. As pálpebras não lhe caíram, nem as pupilas fizeram os movimentos anteriores. Ao contrário, todo ele era atenção e interrogação. Quando muito, um sorriso claro e amigo lhe cerrava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora e disse-lhe. Ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação. Mas escrevia, nem orava. Eu é que não gostei nada. E logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia. Desejo sair daqui o mais cedo que puder ou já. Já, meu anjo. Não pode ser. Mas pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe este mesmo ano de 58? Tenho um plano feito e penso já nas palavras com que hei de expô-lo à Dona Glória. Estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo, mas com ela ou sem ela, tenho por certa a nossa ida. E não haverá esforço que eu não empregue. Deixe estar. Paciência é que é preciso. Não faça aqui nada que dê lugar a censuras ou queixas. Muita docilidade e toda aparente satisfação. Não ouviu o elogio do Lente? É que você tem se portado bem. Pois continue. Mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses? Ou 6? Não, 3 meses. Pois sim. Tenho agora um plano que me parece melhor que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você, por que não tosse? Por que não tusso? Já não, mas eu hei de avisar você para tossir quando for preciso. Aos poucos.
uma tossezinha seca e algum festil. Eu irei preparando a excelentíssima. Tudo é em benefício dela, não é? Uma vez que o filho não pode servir a igreja como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero. Como se este mundo também é igreja para os bons, fosse outro bezerro, irmãos dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei. Entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade. Porque, francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seria o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora a casa cai. Por isso, se aquela santa senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse. Se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas em saindo daqui não há de ser para embarcar logo. Saia primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro deixo o seminário, daqui a 2 meses. E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu, como vai? Capítulo 62. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como. Nem ele me deu tempo. Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo e depois outra ideia. Outra ideia não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme ouvinte das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intenção de ver um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudi que havia peraltas na vizinhança, vária idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora, lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela, as ave-marias, trocariam flores e... Quê? Sabes o que é que trocariam mais? Se não o achas por ti mesmo, escusado é ouvir o resto do capítulo deste audiolivro. Não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia.
Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o Peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram naqueles 3 ou 4 minutos esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, como o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase cujo princípio não ouvi, e o mesmo fim era vago. Ai, a conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa de minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já essa semana? Oh, vá sábado. Sábado? Ah, sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado. Este sábado, não? Que me mande buscar sem falta.